acontece e agora sim, já na ponta da linha, em contato aqui, em áudio e vídeo, estamos recebendo aqui no Bandeirantes Acontece dessa terça-feira o Dr. Jamal Azan, que é médico otorrinolaringologista. Tudo bem, doutor? Como vai? Sempre um prazer, viu? Obrigado pela atenção aqui com a Bandeirantes. Danilo, como é bom conversar com você, com os ouvintes todos. Sempre bom te encontrar, viu? É muito bom. Muda a temperatura, cai a temperatura, já fica aquela fungadeira, a gente liga para quem? Pro Dr. Jamal Azan, né? Para ajudar a gente. Tem que Para ajudar a gente, né, a enfrentar, né, não só o frio, mas também fazer a prevenção, né, porque, claro, a queda da temperatura, a chegada do frio é motivo, sim, para atenção para doenças respiratórias e as temperaturas mais baixas, elas acabam favorecendo a disseminação dos vírus aí causadores de infecções, e aí a gente vê gripe, a gente vê resfriado, a própria Covid, entre outras coisas que vão aparecendo por aí. Então, para a gente falar sobre esse assunto, a gente convidou o Dr. Jamal Azan, que é médico otorrinolaringologista. Então, atenção, você ouvinte Bandeirantes, tem alguma dúvida, tem alguma pergunta, tá passando ali por uma gripe, por um resfriado, por algo que você nem sabe o que é, tem alguma questão ali para passar para o Dr. Jamal Azan, no nosso WhatsApp, no 11 99904 8756, ou também no nosso chat do YouTube. Mas quero saber o seguinte, por que, doutor, que aumenta tanto aí os casos de problemas respiratórios com a chegada do frio? O que acontece? Que mágica é essa? Que é só cair a temperatura que os pacientes já vão procurar os postinhos, o atendimento, o pronto-socorro do hospital, consultório médico. O que acontece, hein, doutor? Acontece a mágica das bruxas, né? Se fosse a mágica dos gênios, seria bom. O que acontece é o seguinte: nós temos no nosso sistema respiratório células que têm pequenos cílios, como se fossem cabelinhos. E esses cílios, eles estão com uma camada de muco, de catarro, dessa secreção que a gente tem. Porque quando nós respiramos, por exemplo, você está no trânsito e sente o cheiro do escapamento do caminhão que está na frente. É porque aquela partícula entrou no seu nariz. Portanto, o nariz ele é vítima de inúmeras agressões, como poluição, como vírus, bactérias, fungos, substâncias inalantes irritantes. Então, o corpo humano criou uma camada de muco que pega, que cola todos esses fatores agressores, e esses cílios vão jogando esse muco para a gente eliminar ou engolir ou assoar. Ocorre que esse muco, na época de clima seco ou no frio, esse muco tem a velocidade de limpeza menor, porque os cílios ficam mais preguiçosos, eles não trabalham bem. Então, se eles ficam com o muco mais tempo, maior chance dos vírus, dos fungos, dos agentes agressores entrarem no corpo humano. Então, isso torna o sistema respiratório mais frágil, vulnerável no frio e no clima seco. E quais são os problemas aí mais comuns que aparecem no consultório? Imagino que o consultório deva estar cheio aí, né, nessa época. O que mais aparece? Qual é a maior reclamação, hein, doutor? Olha, nós estamos atendendo crises, surtos de gripe, influenza, e quem teve influenza sabe o que é um horror. Febre, um mal-estar ruim, dor nos músculos, nas articulações, aquela quebradeira ruim, nariz entupido, secreção, catarro verde, aquele nariz entupido. Este é o quadro muito comum de gripe ou influenza, muito comum. Também quadros menos agressivos, como um resfriado, que é mais local, que dá mais sintomas na garganta,
não dá tanto sintoma no corpo. Covid também, mas Covid diminuiu drasticamente com as vacinas. E nós temos também crises de rinite alérgica, onde a pessoa começa a espirrar sem parar, 10 vezes seguidas, coçar o nariz, escorrer, são os quadros mais comuns. E não podemos esquecer também que os próprios pulmões também ficam mais sensíveis, asma e até aumento muito significativo das infecções pulmonares, que são as pneumonias. Já vou entrar aqui na prevenção, nos cuidados, no que a gente pode fazer para fortalecer a nossa saúde, a saúde respiratória, para enfrentar essa queda de temperatura da melhor forma possível. Mas queria saber o seguinte, doutor, a gente está entrevistando ao vivo aqui no Bandeirantes Acontece, o doutor Jamal Azan, que é médico otorrinolaringologista, e quando que uma gripe simples pode evoluir para algo mais sério, hein, doutor? Excelente pergunta, Daniel. A gripe sempre tem um ciclo muito bem definido. Existe o contato com o vírus, geralmente 2 a 5 dias é o período de incubação, onde ele está se replicando, mas ainda não deu aquela crise forte. Depois, quando começa a gripe, ela tem um crescendo, ela começa piorando os 2, 3 primeiros dias, depois mais ou menos uma semana, a gripe acabou. Portanto, qualquer sintoma que passar de uma semana não é mais gripe. Pode ser consequência da gripe, como sinusite, como traqueite, laringite, pode ter inclusive asma e pneumonia. Então, a orientação é: qualquer quadro viral respiratório é autolimitado em uma semana. Passou uma semana e ainda tem sintomas, provavelmente, certamente, são consequências dessa crise. Agora, portanto, passou de uma semana, sugiro consultar o médico. Mas neste período, tem alguns sinais de alerta que podem complicar gravemente a saúde da pessoa, e eu chamo a atenção a febre muito alta, febre acima de 39 graus, febre que só abaixa com remédio, mas quando passa o efeito do remédio ela volta, febre que não abaixa com o remédio. Esses são sinais que deve procurar o médico imediatamente. Outro sinal é falta de ar. A pessoa andar 10, 20 metros, sai da sala, vai para a cozinha, já está com falta de ar. Esse é outro sintoma que deve fazer com que a pessoa procure imediatamente um médico. Chamo a atenção também a 2 grupos que não têm esses sintomas tão evidentes. As crianças muito pequenas e os idosos. Então, os idosos nem sempre têm esses sintomas todos. Existem idosos que têm pneumonia sem ter febre. Então, o principal sintoma que crianças pequenas ou idosos têm é apatia. É não brincar, não sorrir, ficar paradinho, não querer comer. Então, se uma criança muito pequena ou um idoso parou de interagir e parou de comer e de beber, procure também imediatamente o socorro médico. O Luiz Gomes, de São Paulo, mandou uma pergunta aqui interessantíssima, viu? Aliás, agradeço aqui ao Luiz pela participação. Já que o doutor Jamal falou sobre essas barreiras que a gente tem, o Luiz quer saber se cortar, então, se fizer ali uma depilação, né? Cortar os pelinhos do nariz, é eliminar as barreiras, doutor? Luiz, a sua pergunta é muito boa. Os pelos do nariz são uma barreira para grandes agressores. Vamos chamar uma mosca, uma partícula grande. Mas a barreira maior é dentro do nariz. Então, cortar os pelos do nariz
é algo que tem que se tomar muito cuidado e não tem problema desde que você corte aquilo que está em excesso saindo para fora. Mas muito cuidado, inclusive, Luiz, e quem estiver nos ouvindo, porque tem pessoas que usam cera para puxar os pelos, e às vezes cortando machuca, isso dá infecções muito graves. Então eu sugiro que, caso faça esse corte e não depilação, seja somente do excesso e que tome muito cuidado para não se machucar, porque é uma região que pode dar infecções muito graves, inclusive. Estamos conversando ao vivo aqui com o Afonso, com Afonso. Olha, o Afonso é o nosso ouvinte que está aqui participando, mandando mensagem, com o doutor Jamal Azam, médico otorrino laringologista, e tem aqui a mensagem do Afonso, tem a mensagem aqui também da Neuza, final de telefone 4655, e Danilo, por favor, mande aqui a pergunta para o doutor Jamal, a gente já vai repassar aqui, é o Fábio de Santos, mas agora sim, falando da prevenção, que é importante, né? O ouvinte está acompanhando aqui esse bate-papo, quer saber, não é? De que forma que a gente pode fortalecer a saúde respiratória no frio, hein, doutor? O primeiro cuidado é sempre alimentação e hidratação. Então, alimentação balanceada, isso é padrão, mas hidratação não é tão comum. Então, felizmente, a sociedade tem dado mais atenção à hidratação. Olha, eu estou com a minha água aqui, o tempo todo tomando água. Então, tomar água o tempo todo. Depois, nós temos que tomar cuidado com choques térmicos, especialmente, olha só hoje em São Paulo, de manhãzinha estava muito frio, agora muito quente, depois mais tarde muito frio. Então, cuidado com esses choques, tente amenizar o choque térmico. O outro cuidado é tornar a higiene nasal com soro fisiológico algo rotineiro. Eu falo sempre, Danilo, pessoal, que a gente não escova os dentes quando tem cárie, a gente escova os dentes para não ter cárie, a gente toma banho para não ter infecções e a gente tem que lavar o nariz todos os dias, pelo menos uma vez, com soro fisiológico. Isso pode ser feito de tem várias alternativas, com uma seringa, com as garrafinhas que são frascos de lavagem, com conta-gotas, e o soro fisiológico tem apenas 2 componentes, pessoal, prestem atenção que isso é importante. Soro fisiológico é feito de água e sal, na proporção exata de para cada litro de água, 1 litro de água, 9 gramas de sal. 1 litro de água, 9 gramas de sal. Isso dá soro fisiológico. Não pode pôr açúcar, não pode pôr muito sal, nem pouco sal, que aí piora a situação. Lavar o nariz é a principal forma de prevenir essas infecções. Eu tenho ali o meu soro, que eu sempre faço a lavagem ao acordar. Acabo não trazendo aqui pro trabalho, viu, doutor? Puxão de orelha aqui. Mais fácil ao acordar. E quando chego em casa também, né? Na volta do trabalho, tenho ali ao lado da cama. Mas o doutor falou sobre hidratação, tomar água, mas no frio é fundamental, né? Porque com o frio muita gente deixa de tomar água porque tá gelada ali, incomoda, mas é importantíssima a hidratação para não desenvolver ali nenhuma questão de saúde nesse friozinho, né, doutor? Muito importante o que você falou, porque tem um detalhe pouco conhecido, Danilo. No frio, existe a diminuição do reflexo da sede. Então, nós temos menos sede no inverno, né? No inverno e no outono. Nós temos menos sede no clima frio. Então, a ingesta de água tem que ser voluntária, significa tem que tomar água mesmo sem sentir a sede, porque quando sentir é porque já está muito atrasado e o corpo já desidratou.
Doutor, queria agradecer demais a participação, viu, mais uma vez conosco aqui na Bandeirantes, ao vivo, aqui no Bandeirantes Acontece, falando, explicando, né, sobre esses cuidados todos que a gente precisa ter, principalmente no tempo seco, no tempo frio. Ontem peguei ali um motorista de aplicativo que estava dizendo, estava me falando ali no carro, na volta para casa, que mudou demais, bruscamente. E é isso, né, haja saúde para enfrentar um dia ali, um céu de brigadeiro, um calor danado, e no outro dia muito frio, 12 graus, então a gente precisa mesmo prestar atenção e se cuidar. Doutor, obrigado mais uma vez por nos ajudar aqui com as suas explicações. Muito obrigado a todos e a todas e a todos. E minha frase de sempre: cuide da saúde para não precisar cuidar da